A vida muitas vezes nos coloca diante de períodos de perda, arrependimento e frustração, onde sentimos que anos inteiros foram desperdiçados. Talvez sejam tempos em que os sonhos não se realizaram, relacionamentos se romperam, oportunidades se perderam, ou até mesmo momentos em que nos afastamos de Deus. É como se o peso desses anos pesasse sobre nossos ombros, trazendo dor e sensação de vazio. Mas a verdade poderosa da palavra de Deus nos lembra que Ele é o Senhor da restauração. Em Joel 2:25 encontramos a promessa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso significa que aquilo que parece perdido para sempre pode ser transformado pelas mãos do Senhor. Ele não está limitado pelo tempo nem pelas circunstâncias, o que para nós é irrecuperável. Para Ele é apenas o começo de algo novo. O povo de Israel viveu isso na prática. Após um tempo de julgamento e destruição por causa de sua desobediência, Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu renovar, reconstruir e abençoar novamente o seu povo. Não era apenas uma restauração material, mas também espiritual. Ele queria curar os corações, renovar a esperança e aproximar seu povo da sua presença. Assim também acontece conosco. O Senhor não apenas deseja devolver aquilo que foi perdido, mas Ele tem prazer em transformar nossas feridas em testemunhos vivos de sua fidelidade. Os anos que chamamos de perdidos podem se manifestar de várias formas. Talvez você tenha investido tempo em caminhos que não trouxeram os frutos esperados, buscado metas que acabaram em frustração, enfrentado relacionamentos que terminaram em dor, ou ainda passado por batalhas na saúde que roubaram sua energia e limitaram seus dias. Há também quem tenha vivido longos períodos de frieza espiritual, sentindo-se distante de Deus, como se a chama da fé tivesse se apagado. Esses momentos deixam marcas profundas, trazendo uma sensação de vazio e a impressão de que nada poderá ser recuperado. É comum que, diante dessas lembranças, o coração seja tomado por tristeza, arrependimento e até desespero. No entanto, a promessa de Deus vai além de nossas feridas e limitações. Ele é capaz de transformar toda dor em aprendizado e cada derrota em um novo começo. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada é desperdiçado quando colocado nas mãos do Senhor. Até mesmo aquilo que consideramos fracasso pode ser usado por Ele para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e preparar-nos para os planos maiores que ainda virão. Quando entregamos nossas experiências dolorosas a Deus, Ele as transforma em testemunhos que fortalecem a nós mesmos e também edificam outras vidas. Sua restauração não é apenas devolver o que se perdeu, mas dar um significado novo àquilo que parecia sem valor. Quando passamos por períodos de dor e provação, muitas vezes sentimos que estamos sozinhos. As lágrimas silenciosas, as noites de insônia e as perguntas sem resposta podem nos fazer acreditar que fomos abandonados. Mas a verdade é que Deus nunca nos deixa nem nos desampara. Em meio às dificuldades, Ele está ao nosso lado, fortalecendo-nos, mesmo quando não conseguimos perceber. Esses momentos de luta são também oportunidades para experimentarmos a graça de Deus de maneira mais profunda. É no deserto que aprendemos a confiar mais no Senhor e a depender menos de nossas próprias forças. É nas batalhas que descobrimos que a presença dele é suficiente para nos sustentar. Cada lágrima derramada pode se tornar uma semente de fé. Cada queda pode nos ensinar a levantar com mais resiliência. Cada aparente atraso pode, na verdade, ser uma preparação para algo maior. O processo de restauração de Deus é completo.
Ele não apenas consola, mas transforma, dá propósito e fortalece nossa fé. Muitas vezes, o testemunho mais poderoso nasce exatamente do lugar de dor. Quando você olha para trás e percebe que só conseguiu atravessar aquela fase porque Deus esteve ao seu lado, sua confiança nele cresce e sua história passa a inspirar outros a também perseverarem. Sua vida se torna uma prova viva de que Deus é fiel e nunca abandona os que nele confiam. Além de transformar a dor em propósito, Deus também nos concede a graça de transformar nossos testemunhos em ferramentas de esperança para outras pessoas. Muitas vezes, aquilo que você atravessou, seja uma perda, uma enfermidade, uma decepção ou até mesmo um período de afastamento de Deus, pode se tornar exatamente a palavra de ânimo que alguém ao seu redor precisa ouvir. Compartilhar nossas experiências não é sinal de fraqueza, mas sim de vitória. É declarar que, apesar das tempestades, o Senhor foi fiel para nos sustentar. Quando você abre o coração e divide como Deus o levantou em meio às lutas, está mostrando que há esperança para os que ainda caminham em meio à dor. O que antes era um peso torna-se uma ferramenta de edificação. Essa é uma das formas mais belas de restauração. Deus pega nossas cicatrizes e as transforma em marcas de fé. Elas deixam de ser sinais de derrota e passam a ser troféus da graça dele em nossa vida. O que parecia apenas sofrimento, hoje pode se tornar motivo de gratidão, porque foi justamente nesse processo que Deus nos moldou, nos aproximou dele e nos deu novas razões para acreditar. Lembre-se, seu testemunho pode ser a resposta à oração de alguém. O consolo que você recebeu de Deus é o mesmo que agora você pode compartilhar para confortar outras vidas. Assim, você se torna parte do plano divino de restauração, sendo usado como instrumento de bênção. Outro aspecto maravilhoso da restauração de Deus é a renovação da alegria e da esperança. O salmista orou em Salmo 51:12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Essa alegria é diferente da felicidade passageira que depende de circunstâncias favoráveis. É uma alegria profunda, que nasce do fato de pertencermos a Deus e sabermos que somos amados incondicionalmente por Ele. Quando o Senhor restaura nossa vida, Ele também restaura nosso coração. A tristeza que antes parecia sem fim é substituída por um cântico novo. A angústia dá lugar à confiança. Onde havia medo, surge coragem. Essa mudança não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque é o Espírito Santo quem age em nós. Essa alegria espiritual nos dá forças para enfrentar os dias difíceis com esperança renovada. Mesmo quando ainda não vemos as circunstâncias mudarem, a certeza de que Deus está no controle traz paz. É como se uma luz brilhasse no meio da escuridão, lembrando-nos de que o sofrimento não terá a palavra final. A restauração de Deus não apenas devolve o que foi perdido, mas abre nossos olhos para enxergar possibilidades novas. Ele nos ensina a acreditar novamente, a sonhar novamente e a caminhar com confiança rumo ao futuro que preparou. Onde havia desânimo, ele planta fé. Onde havia desespero, ele planta expectativa de vitória. Deus também manifesta a sua restauração, trazendo novas oportunidades e novos começos. Muitas vezes, acreditamos que certas portas foram fechadas para sempre, que o tempo se esgotou ou que o erro cometido não pode mais ser corrigido. Mas o Senhor, em sua infinita graça, abre caminhos onde não existe saída e cria possibilidades em lugares onde só havia deserto. Em Isaías 43:19, ele declara: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra nos lembra que Deus é especialista em virar páginas e escrever capítulos inéditos na nossa história.
Aquilo que parecia um fim pode se tornar apenas o ponto de partida para uma nova fase cheia de bênçãos. Novos começos nem sempre acontecem da forma como imaginamos, mas sempre vêm carregados da fidelidade de Deus. Pode ser uma oportunidade de trabalho inesperada, uma amizade verdadeira que surge, um recomeço na família, um chamado ministerial ou até mesmo uma mudança interior que nos abre os olhos para viver de maneira diferente. Essas oportunidades não apenas trazem esperança, mas também são sinais claros do cuidado de Deus, que não deseja nos ver parados no passado, mas avançando em direção ao propósito que Ele estabeleceu para nós. A restauração do Senhor é completa, porque toca todas as áreas da nossa vida. Ele não se limita a reparar apenas um detalhe, mas deseja transformar nosso ser por inteiro: coração, mente, corpo e relacionamentos. O agir de Deus é profundo e abrangente, trazendo cura e renovação onde antes só havia dor e vazio. O salmista declara em Salmo 147:3: Sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Isso significa que Deus não apenas consola, mas cura verdadeiramente as feridas mais íntimas. Ele ajuda você a perdoar, a soltar o peso do passado e a experimentar uma liberdade que só o Espírito Santo pode conceder. Nos relacionamentos, Deus restaura conexões rompidas, renova laços familiares e ensina a construir vínculos saudáveis baseados no amor e na verdade. Onde havia divisão, Ele traz reconciliação. Onde havia solidão, Ele traz comunhão. Até mesmo no corpo físico, o Senhor pode agir com poder, renovando as forças, trazendo vitalidade e saúde. E na mente, Ele realiza uma transformação poderosa. Substitui pensamentos de derrota por uma mentalidade de vitória. Troca a confusão por clareza, o medo pela fé, a ansiedade pela paz, que excede todo o entendimento. Essa restauração integral é prova do amor perfeito de Deus, que deseja ver cada um de nós vivendo em plenitude, desfrutando da vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. É importante compreender que a restauração de Deus acontece no tempo perfeito dele. Muitas vezes, nossa ansiedade deseja que tudo aconteça imediatamente, mas o Senhor trabalha com paciência, preparando cada detalhe de acordo com o seu propósito. O tempo de espera pode ser desafiador, mas também é um período de crescimento e fortalecimento espiritual. Enquanto esperamos, Deus está moldando nosso caráter, ensinando-nos a depender dele e não de nossas próprias forças. A espera não é tempo perdido, é um processo de lapidação. É nesse período que aprendemos a confiar mais, a perseverar e a valorizar ainda mais as bênçãos quando elas chegam. O profeta Abacuque escreveu: ainda que a visão demore, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Essa promessa nos lembra que Deus nunca se atrasa. Ele sempre cumpre sua palavra no momento exato. A espera nos aproxima do Senhor, porque nos ensina a buscar sua presença diariamente. É no silêncio e na oração que recebemos forças para continuar. E quando menos esperamos, a restauração de Deus chega de forma tão grandiosa que supera nossas expectativas. O que parecia impossível, Ele torna realidade. Quando finalmente a restauração de Deus se manifesta, percebemos que ela é sempre maior e mais abundante do que aquilo que havíamos perdido. O Senhor não devolve apenas o que foi consumido. Ele acrescenta ainda mais, enchendo nossa vida de graça e testemunhos que glorificam o seu nome. O salmista declarou em Salmo 30:11-12: Converteste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Esse é o retrato perfeito do que acontece quando Deus age. A tristeza dá lugar à celebração, e a vergonha é substituída pela honra.
Muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus durante o processo. Porém, quando olhamos para trás, percebemos que cada lágrima, cada espera e cada oração foram necessárias para nos conduzir até o lugar da vitória. A restauração não é apenas sobre recuperar o passado, mas sobre entrar em uma nova dimensão da graça divina. Quando Deus age, Ele faz de tal maneira que todos ao redor percebem a transformação. Sua vida se torna um testemunho vivo, uma prova da fidelidade dele. Pessoas que antes duvidavam podem ver em você um reflexo da bondade e do poder do Senhor. A restauração dos anos perdidos é, acima de tudo, uma demonstração do amor ilimitado e da misericórdia de Deus. Ele não nos deixa presos ao passado, mas nos chama para viver o presente com esperança e o futuro com fé. O Senhor é especialista em transformar derrotas em vitórias, lágrimas em cânticos e caminhos fechados em novas oportunidades. Por isso, não importa quantos anos você sinta que foram desperdiçados, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A promessa dele continua de pé: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Essa é a verdade que devemos guardar no coração e declarar diariamente com confiança. Agora, vamos juntos em oração. Pai amado, neste momento te entregamos cada área da nossa vida que parece perdida. Colocamos diante de ti os anos consumidos pelo erro, pela dor, pela decepção e pelas circunstâncias que não conseguimos controlar. Pedimos, Senhor, que o teu poder restaurador venha sobre nós. Assim como prometeste em tua palavra, restitui os anos que o gafanhoto devorou. Traz cura para os corações feridos, reconciliação para os relacionamentos quebrados, vigor para os corpos cansados e paz para as mentes aflitas. Que cada lágrima seja transformada em testemunho e cada ferida em motivo de louvor. Senhor, abre portas novas, traz oportunidades inesperadas e derrama sobre nós uma alegria que o mundo não pode roubar. Nós confiamos no teu tempo e na tua vontade, sabendo que tudo o que fazes é perfeito. Obrigado, Pai, porque sabemos que a restauração já começou. Recebemos pela fé a vitória e declaramos que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva com fé. Amém. Eu creio. Nos comentários.